chamando para a mesa 3, Tecnologias de Preservação Digital, como moderador, o pesquisador e mestre João Guilherme Nogueira Machado, para fazer a apresentação. Vou colocar falando sobre o João. Ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural da Ciência e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz, COC, da Fiocruz. Graduação em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense, especialização em Informação Científica e Tecnológica em Saúde pelo ICICT, Instituto de Comunicação e Ciência, Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Pesquisador do Grupo de Pesquisa, Estudos e Práticas sobre Preservação Digital, DREGE, da Rede Cariniana. E atualmente é servidor público do cargo de tecnologista em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. João, passa para você a palavra. Boa tarde, obrigado pela introdução, professor Judenia. Boa tarde, eu sou João Guilherme Nogueira Machado, sou arquivista do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fiocruz, e trabalho com a preservação do acervo audiovisual da VIT Saúde Distribuidora. É uma honra estar participando do evento. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite feito pela organização do Simpred para mediar essa mesa, que tem por objetivo discorrer sobre questões atuais de preservação e, especificamente, as relacionadas às possibilidades, desafios e usos das tecnologias de preservação digital. Bom, a dinâmica da mesa conta com 2 apresentações, cada uma de 20 minutes each. And in the end of the second presentation, we open up for Q&A and reflections. So the questions can be sent directly into the chat. Me endereçar aí, João Guilherme, tá? Podem mandar as perguntas em português, já que vai ter a tradução para o inglês. E eu só peço mais uma gentileza, que ao enviar a pergunta, também seja direcionada para a pessoa a qual a pergunta está sendo feita, tá? Por exemplo, se for o palestrante 1, colocar o nome do palestrante 1, a pergunta, e assim para o palestrante 2 também, tá? Por gentileza, se puderem fazer isso. Bom, então, antes de apresentar os palestrantes, convidados, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o tema proposto para esta mesa de tecnologias de preservação digital. E para isso... For that, I have an approach applied by the librarian Nancy McRover in one of these work in the University of Cornell, where she uses this theory of the 3-pod bench, and she says the efficient of digital preservation program, we have to integrate 3 main elements. That would be the uses of technology, the structure, and the necessary resources for the development of this digital preservation program and the actions there designed. It's important to highlight that at some point, one of these 3 points, elements, technology, structure, and resources, at some point, one of them need special attention, but the maintenance and the balance of this integration among the 3 topics is fundamental to assure the vitality of this process of digital preservation. The relevance of this table is connected to the opportunity of having a space for reflection about technical and operational aspects to make it possible the practical execution of actions on digital preservation. So, after this brief contextualization, I would like to thank you so much to these table lecturers and invite for their introduction our first lecturer, Dave Rice. Dave Rice is graduate by Jeffrey Sesnick School of Film Preservation, works as an archivist and consultant of archives in the City University of New York, is an archivist and technologist, audiovisual experience with a history of work in non-profitable organizations in the industry and higher education.
in Cultural Education Institutions. Dave, thank you so much for your presence. And the floor is yours with your 20 minutes of presentation. Thank you. Hello, thank you for the introduction. I have a pre-recorded video, so I need permission to share my screen, and then I can show a video. Okay, thank you for the permission. And then this presentation is in English, but I have a transcript for it. I will share it with everyone, but the transcript is also in English, but I'll put it into the chat in case it's helpful to read what I'm saying. Hello, everyone. My name is Dave Rice, and I'm an audiovisual archivist at the City University of New York, and I'm grateful to have the chance to speak to you at this conference. I will be presenting here about... Vou apresentar aqui o trabalho que eu fiz nesses ambientes, e eu queria começar falando especialmente das experiências e as experiências de materiais digitais. Eu acho que o conceito que a gente vai discutir se aplica para uma abordagem com trabalho de material digital e também analógico, e também fluxos de design onde a gente vai realizar por um computador ou por uma pessoa. Então, para me apresentar, eu estudei preservação de filme na George Eastman House. Eu trabalhei também com o primeiro arquivista na Democracy Hall e o primeiro arquivista na CUNY Televisão na Universidade de Nova York. Nas duas experiências, então, eu fui o primeiro arquivista. Flows and services for audiovisual collections. At school, I learned the technical details of preservation, the steps of cataloging, and the procedures to manage collections. However, in these positions as the first archivist, I realized that it wasn't the granular details that I needed the most, but the more general approach to how to design an archive and how to develop and refine workflows for that archive over time. There were two conceptual models that helped me that I'd like to discuss today. The first is a standard called OAIS, or the Open Archival Information System. And the second is a concept known as microservice architecture. OAIS is probably a familiar term to most archivists, and I'll explore what parts of it I found to be the most helpful in archival workflow development. The concept of microservice architecture comes more from computer programming communities, but I found these concepts to be particularly helpful to developing archival workflows that are flexible, resilient, and sustainable. The most familiar part of OAIS is probably this image, which depicts the relationship between three entities and three packages. Here, a producer provides a submission information package to the archive, which transforms that package into an archive information package. Later, a consumer makes a request to the archive and receives a dissemination information package. For digital collections, often the data that the archive makes accessible is different than the data that the archive receives. For instance, an archive may receive a Microsoft Word document, but use a PDF version to provide access. Or an archive may receive a videotape, digitize that videotape into an archival video file for preservation, and then offer an online MP4 copy for access. The archive manages the transformation of the submission information package, or SIP, to the archival information package, or APE, in order to meet the objectives of preservation, and also transforms the archive information package to the dissemination information package, or DIP, to meet the objectives of access. This image here adds more detail to show the functions of ingest and access as an interaction between the producer and the consumer. And it also provides the internal functions of preservation planning, data management, archival storage, and administration. As a new archivist, I really appreciated the simplicity and order of these images, showing the most relevant entities, functions, and sets of data within the entire archival process. The OAIS model also has a section called Mandates that lists 6 fundamental functions of an archive. In this slide, I list the first 3 of the OAIS mandates, and on the right provide a more concise summarization of what the mandate is saying. As a new archivist that was anxious about everything that would need to be done and built and created in order to make an archive function,
I really appreciated the guidance of this part of the OAS document. Dessa parte do documento da OAS. Os primeiros 3 mandatos são resumidos como: 1. Determina o que é esse acervo. O 2, o gerenciamento e controle de acervo. E o 3, determina quem são os usuários, a comunidade. To serve. The 4th and 5th mandates of the OAS standard focus on ensuring that the information in the archive is self-descriptive and well prepared for emergencies. As archivists, the information that we work to preserve should outlast our own appointments. The archival staff and systems that we use may be replaced, added, or removed. But this mandate emphasizes that we should ensure that the information preserved is clear and independent of the staff or systems that support it. The 6th and last mandate focuses on accessibility and authenticity, ensuring that the communities that we strive to serve have trustworthy access to the materials within the archive. The OAIS standard provides far more details about each of these mandates of an archive, but I can appreciate taking a complex organization of functions and being able to reduce its complexity into general parts, and then dive into the details of any of these. For the archives where we work within, we may excel at meeting some of these mandates, but need help, support, or investment with others. The OAS mandates can give us a structure from which to evaluate our own archive from a more general perspective. From here, I would like to introduce the concept of microservice architecture. I'd like to imagine the opposite of a microservice system as a monolithic system. A system of microservices could be considered as a set of tools, whereas a monolith is a system where all the tools are encapsulated together. Here I show an analogy of microservices and monoliths as a set of baking tools compared to a bread machine. Both approaches can create bread, but there's a difference in the skills, control, and adaptability. In a microservice approach, each tool has a defined purpose, and you can replace, upgrade, or improve each tool individually, or add new tools, and have some control over how they are used based on your own level of expertise. With a monolithic approach, most of the tools are built together into a system, and are not easily replaced or adapted. With a microservices approach, you have more control, more ability to create and evolve your own vision, whereas with a monolith, you follow the instructions. With microservices, you are the baker, whereas with a monolithic system, you are a bread machine user. For archivists, a monolithic system could be considered something like a digital asset management product, an all-in-one system that performs a variety of archival functions by integrating multiple tools into one coherent system. With a microservice approach, though, an archive would have to gather together multiple smaller tools and connect them into a comprehensive workflow. As a student of film preservation, working with archival materials, all workflows seemed like microservice architecture. For complex procedures such as film inspection, film treatment, and film restoration, we learned specialized tools that each performed a particular task with a specific result. Se a ferramenta tem uma alternativa melhor, a gente faz individualmente. A preservação de filme, o conceito do sistema monolítico é difícil imaginar, como se alguém fosse criar uma restauração de filme e você coloca um filme estragado e recebe um filme consertado do outro lado. A transição, então, de trabalhar no material análogo e material digital pode ser desafiadora para você ver qual que é a equivalência, as ferramentas necessárias. Os arquivistas, então, têm décadas de experiência trabalhando com materiais analógicos, mas é novidade aplicar esses princípios para o material digital. Então, o sistema monolítico para materiais digitais tem a sua atraência, né? Como praticante, não dá para confiar em material digital, que vão além isso de um sistema monolítico. Numa abordagem de microserviço, você precisa de mais responsabilidade no arquivo. Há várias razões que a abordagem de microserviço é preferível, incluindo aqui quando o staff quer ter conhecimento técnico mais abrangente de objetos, processos e ferramentas, ou quando o design do fluxo de trabalho tem que ser ágil e responsivo, ou quando a responsabilidade por aquela manutenção e o design da função de arquivo seja apropriada para ficar com o pessoal do arquivo, em vez de uma companhia terceirizada. E quando a oportunidade de monolítico não vale a pena, o custo, né, do investimento de longo prazo. Com esse último ponto, vamos nos lembrar, como arquivistas,
temos que sustentar o acervo onde os sistemas que usamos são temporários e vão ser substituídos conforme necessário. Vamos ver o OAS, então. Sabemos que o arquivo vai receber uma informação, um pacote, vai processar num pacote de informações para ser armazenado e vai estar disponibilizado como informação a ser disseminada. Mas o que acontece se você converte um pacote no outro? Um pacote de informação de arquivo tem que estar preparado para preservação. A informação para disseminação é fácil para um consumidor trabalhar. Na CUNY Televisão, aqui tem um exemplo de um pacote de submissão. Aqui o produtor entrega um episódio de TV e aqui são 2 vídeos, 2 arquivos de vídeos. O produtor também preenche um formulário para dar essa metadata. As informações aqui são mais complexas. Os 2 arquivos de vídeo estão aqui no pacote ainda, mas agora tem vários metadados para apoiar a preservação do objeto. Você tem checks e logs de cada função no diretório de metadados, tem derivativos, uma versão para transmissão, uma versão para edição, uma versão para subir no YouTube, a transcrição e também imagens de representação. E ao converter uma submissão do pacote para um arquivo, nós trabalhamos para garantir que a informação consiga satisfazer as orientações OAS, especialmente sendo autodescritiva, preparando para emergências, deixando esses acervos disponíveis. Então, tem que ser de fácil manutenção para passar as informações, tem que estar definido. Como o YouTube gerencia a submissão de informações? Por exemplo, aqui tem o YouTube, uma submissão para um formulário, o usuário passa um arquivo de vídeo com metadado bem descritivo, título e descrição. A interface que o YouTube te dá controle e restringe essa informação, como ela vai ser recebida. Do dado de submissão, o YouTube adiciona informações para criar a sua própria versão de arquivo, incluindo legenda, revisão, derivativos, metadados de técnica. E eu queria compartilhar com vocês uma história do primeiro microserviço. No meu primeiro trabalho como arquivista na Democracy Now!, eu gerenciava um projeto de preservação com vários CDs, transferindo dados dos discos para arquivos de áudio para ser preservado. Então, eu fiz um pacote de informação assim, com áudios de FLAC para preservar o áudio e MP3 para ficar acessível e os mais longos para documentar o processo. Eu comecei, então, a ver o trabalho repetitivo. Esse tipo de arquivo, milhares de vezes, fazendo CDs, comandos individuais, com nome em cada arquivo, fazendo login de resultados. Pensando, então, esse processo tão repetitivo, isso me desmotivou. Trabalho de arquivo, eu não estava buscando operar num workflow assim como um ser humano por milhares e milhares de CDs. Eu mostrei meu fluxo de trabalho para o colaborador de TI e ele me escreveu um script de 18 linhas. Quando eu rodei esse programa, ele pediu para eu pôr o identificador do CD e as pastas todas, ia fazer o CD, fazer os arquivos no nome certo, criando esses áudios em MP3, logando procedimentos e ejetar o disco. Na minha perspectiva, eu identificava um CD, ele faria tudo, sairia o disco e eu repetiria o projeto. Naquele momento, eu fiquei surpreso, um programa tão curto me economizou tanto tempo e, com certeza, o resultado ficou mais preciso e eu conseguia automatizar o fluxo de trabalho. Então, eu queria aprender sobre as ferramentas de preservação de filme. Agora, eu queria aprender como desenvolver esses microserviços para capacitar os fluxos de maneira eficiente. Esse script usou ferramentas de fonte aberta, o CD Paranoia e o FLAC. Eu aprendi de outros building blocks, também outros microserviços, como o FFmpeg, Media Info, na CUNY Televisão. Esse aqui é um exemplo de um microserviço que eu trabalho. Isso aqui são dezenas de scripts de computador, cada um faz uma parte pequena de um fluxo maior. Alguns scripts estão conectados em outros numa linha de montagem. São microserviços que transformam a submissão da informação em informações de arquivo no nosso ambiente. A gente prepara, gerencia essas informações para preservação e acesso. Esses scripts fazem coisas como cópias, verificações,
que tudo está batendo com as nossas expectativas. E com o tempo, continuamos a evolucionar isso, adicionando mais automação, mais controle, mais tipos de derivativos. É um processo em andamento, com certeza. A abordagem de desenvolver e manter esses microserviços é usada por vários arquivos. Como microserviços são feitos em ferramentas de fonte aberta, compartilhamos o nosso trabalho com o mesmo espírito open source. Essa imagem aqui é o Open Workflows no GitHub e dá link para coleções de microserviços que estão em desenvolvimento em várias organizações e compartilham seus trabalhos. Para considerar o serviço de microservice, eu recomendo esses objetivos como ponto de partida. O primeiro é um scripter de package, que pega a sua informação de submissão e passa isso para um diretório, organiza material de preservação, material de acesso, associando os metadados. Para cada arquivo tem uma função bem clara. O próximo eu gero, então, metadado técnico para esse material preservado. Na coletânea audiovisual, usamos FMPEG, MediaInfo e Exitool para fazer isso. Fazendo derivativos como arquivos para acesso online ou presencialmente, isso é essencial. Material de preservação geralmente não são tão eficientes como acesso. E aí os fluxos de trabalho para criar verificações de material de preservação e método para validar informações de arquivo, para garantir que os dados sejam autênticos e consistentes com o tempo. Muito dessa apresentação foi baseado num artigo que eu escrevi com o Annie Schechter, chamado Microserviços em Arquivo Audiovisual, disponível na licença da IASA. Nesse artigo, eu tenho mais detalhes técnicos sobre o desenvolvimento de microservice para arquivo audiovisual. E aqui eu queria agradecer muitíssimo por ouvir minha palestra. Aqui tem um link para os slides que eu apresentei aqui hoje, para quem quiser revisar, acessar, tudo que eu falei agora. Muito obrigado. Bom, excelente apresentação. Gostaria de agradecer muito ao Dave por esse vídeo aí, com essa apresentação maravilhosa, que ele já disponibilizou o link para as pessoas terem acesso, mas depois a gente pode estar repassando. Later on, we can give you again, so you can access this link. And now, for our second lecture, I'd like to invite Tiago Emanuel Braga. After Tiago's presentation, we can see the questions so we can start the Q&A. Thank you so much, Tiago, for your participation. Tiago is graduating Information System by Minas Gerais University, Master in Technological Education by the Federal Center of Technological Education in Minas Gerais, Doctor in Science of Information by the University of Brasília, a research of the Brazilian Institute of Information and Science and Technology, IBICT, Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication, and currently he's a leader of Technology of Information and Informatics Coordinator, CGTI at IBICT. Tiago, the floor is yours. Have a great presentation and you have 20 minutes. Thank you. Thank you, João. First of all, I'd like to thank the organization of the event for the invitation. É uma grande honra falar debater no espaço que o Dave é um pesquisador que eu acompanho, que tem muito contribuído. E, bom, o que eu vou falar hoje é sobre a proposta do IBICT para a implementação do modelo RDC-ARC, que é o IPAT, e é um modelo que a gente tem trabalhado nos últimos anos, que já está implementado em algumas instituições e que a gente tem afinado para que ele possa, de fato, ser um modelo que tenha a capilaridade necessária para fazer essa preservação digital por meio dos repositórios arquivísticos confiáveis, né, o RDC-ARC. Bom, o João já me apresentou aí, muito gentilmente,
E eu só queria falar assim, que a minha vivência com a preservação digital, ela é uma vivência muito recente. Eu comecei a lidar com os processos de... Eu já conhecia a temática muito pela fala do Miguel, né? pela interação com o Miguel, mas eu comecei a trabalhar mais próximo de temática em setembro de 2019. Então, embora eu já tenha 1 ano e meio aí de vivência, eu ainda me considero engateando na temática e tenho muito que aprender. Mas eu acho que esse exemplo, né, essa proposta que a gente conseguiu construir com o Hipatia, ela é uma proposta que tem um espaço para aprimoramento, lógico, ela está em aprimoramento, está em desenvolvimento ainda, mas ela tem também um espaço para fazer diferença nas instituições que precisam implementar esse tipo de recurso. Então, eu queria começar falando um pouco dessa história da preservação digital arquivística no IBICT, né? Quando eu falo a preservação arquivística, eu me refiro a isso porque o IBICT já trabalha com preservação digital por meio da Caraniana desde 2002. Mas, no final de 2018, nós começamos a trabalhar com um tipo muito específico de preservação arquivística, que era visando atender uma série de legislações, né, relacionadas ao RDC-ARC e que foram reforçadas tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, mas também pelo Conselho Federal de Arquivos, né? Então, assim, qual que é a questão como que o IBICT começou a lidar com isso, né? Todo mundo sabe que esses repositórios arquivísticos digitais confiáveis, eles têm como função garantir que esses documentos arquivísticos das instituições, eles sejam, de fato, uma evidência da vivência e da atuação das instituições, né? A gente precisa garantir que esses documentos eles estejam tanto acessíveis quanto permaneçam autênticos durante todo o seu ciclo de vida. Né? É preciso garantir que esses documentos não sofram nunca alterações. E, bom, como foi dito hoje na parte da manhã, há uma série de ameaças à integridade desses documentos, sejam aquelas de obsolescência tecnológica, né, que foi tratado de manhã, em que, de repente, aquela tecnologia simplesmente não é mais acessível, né? Eu tenho uns discos em casa, eu gosto muito de vinil ainda. E eu ganhei uns discos do meu pai e eu estava sem aparelho de vinil. E aí eu, obviamente, podia comprar um, porque hoje em dia tem alguns novos, mas eu fui recuperar um aparelho antigo da família. E esse aparelho usa válvula. Eu fiquei 1 ano procurando a válvula que se encaixava no aparelho, que fazer o aparelho funcionar. Então, é uma obsolescência que nos impede de acessar. Mas, no caso dos documentos arquivísticos, além da preocupação da obsolescência, a gente tem também a preocupação com relação à segurança, né, desses arquivos, ou seja, as tentativas de modificação desses arquivos. No caso do IBICT, quando a gente foi procurado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, havia também essa preocupação. E ela se faz mais presente quando a gente, por exemplo, para pensar que grandes instituições brasileiras, governamentais, mas privadas também, sofreram ataques hackers recentemente. Então, a gente viu nas últimas eleições o TSE com tentativa, em outubro do ano passado, o STJ também sofreu muito com uma tentativa. Então, nesse ponto, essa preocupação com a alteração dos arquivos é muito importante. Só que a preservação ela sempre teve uma relação muito grande com as outras áreas de atuação do IBICT, né? O IBICT ele atua em todo o escopo da infraestrutura informacional do país, seja científica, seja tecnológica, e a preservação é o último elo desse ciclo da informação, ou seja, depois que eu passei por todas as etapas da informação, eu preciso garantir a preservação para que a sociedade futura, as populações futuras, elas tenham acesso àquilo que foi produzido e que precisa ser preservado. Só que, quando a gente teve a demanda de discutir esse processo
da integração da preservação digital arquivística, né, de implementação de um modelo de RTC-ARC, a gente a gente encontrou alguns desafios. Então, por exemplo, a necessidade de desenvolver uma arquitetura de informação que pudesse dar conta de responder todas as questões que eram propostas, conectar sistemas diferentes, porque no nosso caso, o Dave mostrou o processo de formação do pacote WISE, né, com o CIP, o DIP, o IP, e para fazer o CIP, a gente precisa extrair esses dados de um sistema que não estava pronto, a gente precisa integrar e conectar esses sistemas diferentes, e a gente precisava também atuar num ambiente computacional diverso, porque o ambiente de preservação, do ponto de vista computacional, ele é um ambiente diferente do ambiente onde o sistema está, né? Então, o ambiente computacional da preservação ele é um ambiente diferente do ambiente computacional, onde os dados, os arquivos, as informações digitais estão mantidas e é preciso compatibilizar isso. E aí, quando a gente foi construir essa proposta, nós optamos pela linguagem Python, né? Para quem não é da área de computação, o Python é uma linguagem de programação muito antiga, ela foi muito usada no contexto acadêmico durante muitos anos, mas sem muito alarde. E, recentemente, com o advento da ciência de dados, o Python ganhou muita notoriedade. Mas a nossa escolha pelo Python, ela se deu muito em razão das características iniciais dele, que é a capacidade de ser executado em uma gama muito grande de ambientes, né? Sem que os requisitos para a execução do Python fossem muitos. Eu tenho poucos requisitos e com esses poucos requisitos eu consigo rodar, consigo fazer funcionar uma aplicação em Python em muitos ambientes. E a sua versatilidade também. E outro requisito que a gente estabeleceu para a construção desse modelo foi que a preservação ela deveria se dar dentro da arquitetura de rede interna da instituição. Isso depois trouxe um problema para a gente, mas no momento, pensando na questão da segurança da informação, a gente entendeu que não era ideal que esse processo ocorresse passando pela internet, mesmo que fosse por meio de uma rede privada, né, virtual, as VPNs, que a gente está acostumado. Mas, então, a gente optou por isso e optou por definir um modelo de dicionário de dados em que eu pudesse me comunicar com os sistemas que iam se integrar à solução. Na proposta que a gente construiu, a gente tem 3 pedaços de software. Esses daqui são os pedaços do que a gente construiu do zero, tá? E esses pequenos pedaços foram se integrando a um contexto e a um ambiente muito mais amplo depois. Então, eu tenho um pacote raiz, que é quem faz a gestão de todo o processo. Esse pacote raiz, ele aciona um pacote de conexão, que é o responsável por fazer a conexão com o sistema que vai ser preservado. Tiago, nesse você está apresentando, Tiago? Tem alguma apresentação para mostrar? Eu achei que já estava apresentando e eu vou pedir muitas desculpas para vocês. Por favor. Pronto. Tá aparecendo? Sim, agora sim. Pessoal, desculpa. Bom, isso aqui eu contei a história de parte, não tem muita coisa, eu falei da estrutura e eu estava apresentando esse slide que, de fato, é o primeiro de conteúdo. Obrigado pelo aviso, Miguel. Então, a gente tem esse ambiente de conexão. No caso do Arquivemar, do projeto que a gente fez, a conexão que a gente devia fazer eram com 2 sistemas. O DJE, que é o Diário de Justiça Eletrônico, e o PJE, que são os processos judiciais eletrônicos. Então, esse sistema de conexão, essa plataforma de conexão, ela faz a conexão com o sistema que for por duas formas, né? A gente definiu essa conexão. Ou por meio de web service ou diretamente no banco de dados.
E a gente tem uma plataforma de metadados também, que é um dicionário de dados que vai gerar, coletar todos os dados e os metadados do ambiente a ser preservado e extrair isso para ser incorporado depois no processo de preservação e no pacote que a gente gera. E tem a geração do pacote especificamente, né? Essa geração do pacote, a gente fez ela a partir de duas fontes, com a extração dos dados metadados e com a incorporação dos arquivos digitais, dos objetos digitais que precisavam ser preservados. Aqui eu trouxe para vocês, isso daqui é só um exemplo do arquivo de metadados do DJE. É um arquivo que ele traz todas as estruturas que precisam ser consideradas e utiliza essas estruturas para fazer a construção do pacote depois. E aí a nossa proposta em si de estruturação desse modelo, ela ficou centrada em três grandes momentos. O primeiro grande momento é o de extração, que a gente fez um barramento capaz de se conectar com qualquer sistema. E quando eu falo qualquer sistema, não é que eu não preciso fazer nada, né? Eu preciso fazer alguma coisa para adaptar para cada sistema. Mas eu não preciso fazer muita coisa. Nesse contexto aqui dos arquivos que eu mencionei, eu só preciso modificar o arquivo, o bloco, né, o módulo de metadados, para se adaptar aos metadados do sistema que vai ser preservado e o módulo de conexão. Todo o restante é interoperável com qualquer sistema, né? E essas alterações aqui, elas não são tão demandantes. Eu tenho uma plataforma de preservação, que no modelo a gente optou por usar o Arquivemática, e uma plataforma de disseminação, que no modelo a gente optou por usar o Atom. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o modelo agora. Esse é o modelo IPATIA de preservação digital para a implementação dos repositórios arquivísticos digitais confiáveis, ou RDC-ARC. Eu tenho o processo de extração de dados, né? Seja diretamente no banco de dados ou no web service. Por que a gente optou por ter os dois tipos de extração? Embora o web service seja a extração recomendada de dados e objetos digitais, em alguns sistemas legados, em alguns sistemas antigos, isso simplesmente não é possível, porque os sistemas não oferecem esse tipo de recurso. Então, nesses casos, a gente acessa diretamente o banco de dados e diretamente o sistema de arquivos para fazer extração. Mas a gente prefere que não ocorra assim. O barramento IPATIA, que foi desenvolvido inteiramente aqui no IBIT, nesse primeiro momento, com uma grande participação do pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que nos auxiliou tanto na concepção quanto na construção do modelo, né? Mas o barramento ele faz essa extração, integra os dados e gera o pacote OAIS, que são os pacotes que vão ser enviados para a plataforma de preservação. Então, quando eu faço o CIP na plataforma de preservação, no caso, o Arquivemática, ela faz a criação do arquivo de preservação, né? Que é o AIP, e quando é possível, a gente disponibiliza esses arquivos para disseminação também. Por que eu estou falando quando é possível? Alguns sistemas, como o PJE, eles não são disponibilizados, né? Alguns têm segredo de justiça, há uma série de questões de negócio envolvidas. Então, para esse caso, não são todos os arquivos que a gente disponibiliza. Mas naqueles em que é possível fazer isso, a gente manda para o Atom, e esses pacotes que já são pré-definidos, né, no plano de preservação, a gente já define quais pacotes podem ser disseminados, eles ficam acessíveis por meio dessa plataforma. Bom, quais que são as características do sistema? A gente tem um tipo de acionamento desse processo de preservação que funciona de duas formas. Então, ele primeiro pode ser sob demanda, ou seja, o usuário, né, ou o sistema que identifica a necessidade de preservação e eu acesso o modelo RDC-ARC
ArchiPatia para iniciar o processo de preservação. Então, eu clico no botão, ou eu defino um gatilho, e é o próprio sistema, o próprio usuário que chama o IPATIA para iniciar o processo de preservação. E temos também o acionamento ativo. Esse acionamento ativo, ele permite que, o que ele faz é uma configuração e o próprio IPATIA vai no sistema e provoca a preservação. No caso do DJE, que é o Diário de Justiça Eletrônico, assim que sai um diário, esse diário já deve ser preservado. Então, todos os dias, o IPATIA vai e faz a preservação dos diários automaticamente, sem nenhuma interação, nem do DJE, nem humano. No caso, por exemplo, do PJE, que é o processo judiciais eletrônicos, ele já demanda uma ação humana, porque um juiz tem que validar um processo, tem que ter uma ação transitada em julgado, e assim que isso ocorre, então a pessoa vai e manda esse arquivo para preservação. E eu consigo fazer essa integração entre os sistemas automatizados. Então, nesse processo aqui que eu apresentei, desde a extração, passando pela geração do pacote OAIS, passando para a submissão no arquivo emático, para a preservação no arquivo emático e para o envio para o ato, nesse processo todo aqui não há nenhuma interação humana. Ele é todo automatizado e uma vez que a gente define o tipo de acionamento, isso fica transparente para o usuário. Então, o usuário não precisa mais se preocupar com esse processo. E qualquer sistema pode ser integrado. Então, eu falei aqui do Diário de Justiça Eletrônico, falei dos processos judiciais eletrônicos. Quem aí é do serviço público deve conhecer o SEI, que é um sistema eletrônico de processos, né, administrativos no governo. Bom, está no governo federal, mas está também em muitos governos estaduais e municipais. A gente está fazendo o SEI, a incorporação do SEI agora junto com o pessoal do Arquivo Nacional. O pessoal demandou outros sistemas também. E até agora a gente não viu nenhum sistema que a gente não pudesse incorporar nesse processo. Mas, então, quais são as limitações desse modelo, né, do modelo IPATIA? Como nós usamos alguns sistemas que têm vida própria, como a Arquivo Emática, como a Atom, a gente não tem condições de fazer qualquer tipo de adaptação. E o próprio barramento que nós desenvolvemos, a ideia é que ele seja um barramento mais estruturado, que possa ser adaptável e utilizado por um grande número de instituições. Então, nós temos uma limitação no número de adaptações que são possíveis de serem feitas, justamente para permitir que o sistema fique o mais abrangente possível e o mais interoperável possível. E uma outra característica é que ele é totalmente open source. O IBIC tinha a casa do acesso aberto no Brasil, então tudo que a gente desenvolve geralmente promovendo tecnologias abertas ou criando tecnologias abertas. E o IPATIA, esse modelo IPATIA, ele é 100% aberto. Aqui tem o Git, que é uma plataforma em que a gente organiza todos os códigos, então a gente tem de todos os sistemas e temos recebido muitas contribuições por causa disso. Já indo para finalização, quais são os desafios que a gente tem? O Dave falou dos microserviços, né? Embora a gente tenha um processo distribuído, né, e utilize algum distributed, and I use the context like IPATIA, we cannot place everything in service, microservice, because something like Ematica, Atom, they have difficulty in working in this architecture. So we have the challenge to understand how to do it. Another challenge is the distributed preservation. This preservation is a local level in the environment, in a separate network in the same physical environment. And we need to consider how to have this distributed preservation. And that is a security matter. The security of the environment, the security of the preservation, and then we're trying to understand this challenge. The system integration,
the systems that we work, they are considered to be self-sufficient. The system generally was not considered in preservation, sending data to another system. The life cycle of that data in the system. So DJE, the Department of Justice, all these systems, they were self-sufficient, but our challenge to extract this data is always a big challenge. And human resources, people. Research requires people. And unfortunately, it's hard Tiago, to... perdão, Tiago, só para avisar. Tiago, I'm so sorry to let you know. You conclude because of time. Isso, obrigado. Bom, e é essa dificuldade que a gente tem. And that's the difficulty that we face. We have a project, ongoing project in the DOJ and the National Archive, and having partnerships in the Superior Court and at the state level as well, Minas Gerais and all. That was it. Thank you so much one more time. Bom, muito obrigado, Tiago. Thank you so much, Tiago. Excellent, your presentation. I am sure that the content was really high quality, and I am sure it raised some questions here. Agora, eu encerro. And now, I conclude Tiago's presentation. But now we can start the Q&A moment. So we receive your questions, and I can start to time up now. We have about 40 minutes. Mas vou deixar ali uns 35 para os 5 I'll leave you 35 minutes, and 5 minutes we have the final considerations of Tiago and Dave. Iniciar aqui o tempo. So I will start here. Eu vou propor para vocês. My idea is to have a session, ask a question to Dave and a question to Tiago. Can it be this way? So let's start. Uma primeira pergunta aqui. The first question to Dave from Marcia Enia. Dave, do you use baggage package created by Library of Congress? If you use, do you believe that is the best tool to prepare this package for digital preservation? And if you do not know, do you use any other information package? To clarify, you talk about Bagot, yes? Okay. So I began to use Bagot. I mean, I also very much like and appreciate Bagot. It adds checksums and documentation. O checksums, documentação para o pacote. Na CUNY Televisão, a gente mudou do Bagot para usar um arquivo chamado DF-XML, que é para Digital Forensic XML, é como o BAG, ele tem também o checksum, mas ele adiciona os timestamps, o tamanho, outras informações contextuais. Então, para alguns tipos de recuperação de desastre, informações extra, DF, XML foi muito útil, mas o BAG é maravilhoso para começar, ele é muito transparente e é compartilhado amplamente. Eu sou um grande fã do Bagot, eu acho que é um ponto de partida excelente para os arquivistas que estão trabalhando com preservação digital. Tá ótimo. Vamos fazer uma pergunta aqui para o Tiago, encaminhada também pela Márcia Enia. Bom, Tiago, como foi resolvido a disponibilização dos metadados do Arquivemática no Atom? A planilha de metadados no pacote de informação de submissão para o Arquivemática deposita os mesmos campos desses metadados nos campos constantes no Atom. Exemplo, o metadado title no Arquivemática cai no metadado título do Atom? Muito obrigado pela pergunta. Primeiro, eu vou só aproveitar a pergunta que foi para o Dave, vou comentar também. A gente usou o Bagot também
A gente gosta muito. As well, I like it so much. It was a challenge to implement it, but in reality, it incorporates the preservation process. So we really like to work with it, with this package in the baggage model. So it's a big challenge in reality, because what is the metadata we extract when we submit to a Matica file. There are two formats, and we submit also the format of BCOR as well, but as a second format of metadata. And then we use this content to bring it to Atom. I do not know detailed how it was made, because this process was people in our archive, but we could replicate this and do this bridge among metadata. But what we do in the extraction process and generation of our preservation package, that is Pardia package, we put more than one metadata model in the package. The Matica use just one. We use Dublin Core as well incorporated to use it later. Great, Thiago. In this dynamic, I will ask one more question to Dave. So a question of Larissa Moura Lopes. She's asking Dave, what are the qualification courses that you had before starting your activities in digital preservation, and the main skills that you consider amazing, fundamental for the archivists? So my education was based in film preservation. So working with nitrate film, acetate film, learning the mechanics, optics, and the chemistry of analog film preservation. So in this school, I learned very much all the technical aspects of controlling that one format, film. So when I got my first job, it was with only digital collections. So I understood what it felt like to have control over the formats, but I did not know how to control digital formats like this. So I had to start understanding how to gain that expertise over the digital collections I worked with. So in my presentation, this is why I showed that short 18-minute script, because it was a very eye-opening experience where I could understand the tools I would use to have the same feeling of capability to work with digital materials. When I started to see the opportunity to reduce redundant work from my own job by learning computer programming, I began to learn it only like when it helps serve with preservation work. But I did not have any formal computer programming expertise. I would just try to allocate some of my work time towards learning it effectively. And I think now it's a much easier time to learn because many more archivists have capabilities in automation, in using computers. At the time, it was a bit of a struggle because there weren't as many resources available. But I think now the community is a bit more networked and has more abilities. Whereas I would say, like when I was starting to work with digital materials, I think the mood amongst archivists was still a bit of resistance to using any type of digital format in the context of preservation. There was some skepticism about using digital formats, but I think now it is just widespread and adopted, and we have to use it. So we are much stronger at gaining these capabilities and this knowledge. Ok. Obrigado, Dave. Okay, thank you, Dave. Let's have one more question to Thiago. Thiago, uma pergunta da Ana Cláudia de Carvalho. Ana Cláudia de Carvalho has a question. This system extraction electronic process does not break the custody chain. How can you ensure the reliability of these packages that goes to RDCA? That's the $1 million question. Ana, is that your question? Ana, we considered no.
this process is automated. And then there is a mechanism of checksum. Once we extract data from the system, we generate a random number with a set of data. And this number has to match the archive that is submitted. This system runs in a computer, of course. Any person with physical access to that computer could modify that system, and this generates breakage. But we use this resource. So when I extract this checksum from the files, and when I submit, I validate it with the checksum, and I check if it's the same. But this extraction is a process that is very difficult. We have a digital system without human interference in any part of the process. This custodian chain breakage is not probable, not likely. Unless there is a breakage in the full system, you do not break the custodian chain in that archive. Okay, let's get one more question to Dave now. Dave, we have a question from Fabrício Bauman. Dave, do you consider the use of Ematica archival as a monolithic approach or microservices? Once that in the Arquivo Ematica, you can configure microservices and certain workflows in the system. Yes, I'm glad to hear this question. I almost included a slide specifically about Archivematica because it is an excellent example of a system that is a bit like a monolith. Sistema que é como um monolito, né? Tudo num lugar só, mas foi construído baseado em microserviços que intervêm no sistema. Então, quando eu comecei a minha posição na Cune Televisão, eu estava investigando o arquivo e eu não decidi usar diretamente, mas o que eu fiz foi eu abri um código do Archivematica usando partes dele, porque o Archivematica tinha scripts para fazer um pacote Baget, para fazer derivativos, então era como Python pequenininhos, né? E o que eu gostei muito do Archivematica, que é mesmo que seja um monolito, ele tinha uma abordagem bem transparente, você consegue compreender como ele funciona facilmente e desmontar, você pega as partes que você quer usar. Então, é um bom exemplo baseado na apresentação que eu passei para vocês, porque tem aspectos muito fortes dos dois sistemas. João, posso complementar a fala do David? Fica à vontade, Thiago. A gente trabalha com esse mesmo conceito que o David usou. A gente também entende o Archivematica como monolítico, embora ele tenha os conceitos de microserviço dentro deles. Mas embora ele tenha esses conceitos, você não consegue operar um microserviço independente do Archivematica todo. Você tem que ter o sistema todo instalado e configurar os microserviços para usar. No conceito de microserviço por si só, você poderia instalar só um microserviço e usar só esse microserviço, independente do restante do software todo. Ok, vamos para mais uma pergunta, então, para o Thiago. Peraí, eu copiei aqui. É uma pergunta também do Fabrício Bauman. Tiago, poderia detalhar como está sendo o processo de incorporação do SEI? São capturados, além dos documentos, os demais metadados? Por favor, explica aqui o SEI para Dave. Tá bom. O SEI é um sistema eletrônico que faz a gestão de processos no serviço público. Ele foi desenvolvido pelo pessoal do... acho que é do Tribunal de Justiça da 4ª. RF4.
É do TRF4, né? Tribunal Regional Federal da Quarta. E ele é um sistema... Eu vi uns comentários aqui no chat, o pessoal que não gosta do SEI, eu sou apaixonado com o SEI. Eu acho que ele facilitou muito a vida, embora ele tenha muitos defeitos. Que são defeitos, todo software tem, né? Muitos defeitos, mas eu gosto muito do SEI. Bom, foi um desafio muito grande incorporar o SEI. A gente está no processo de finalizando isso ainda, né? A gente está finalizando com o SEI ainda, mas a gente já consegue extrair, já consegue preservar. E por que foi um desafio? Porque o SEI não foi pensado para preservação. Eu vi um comentário aí também do pessoal falando assim, ele é perfeito. Não, perfeito não, porque ele não incorpora a parte de preservação. E, de fato, ele não incorpora. E a gente teve que usar vários recursos alternativos para fazer a preservação, como, por exemplo, criar uma unidade. Quando você envia para a unidade, é como se estivesse enviando para preservação, coisa desse tipo. E aí, respondendo à pergunta do Fabrício, a gente faz a extração dos objetos digitais e dos metadados que o SEI coleta, só que o documento no SEI, quando você tem um documento assinado no SEI, o documento fica em um lugar e a assinatura fica em outro. Então, a gente tem que fazer um processo de união desses arquivos para fazer a preservação depois. É um processo bem moroso. E aí a gente tem um time de craques aqui, juntou o Daniel, que é especialista em SEI, com a Tatiana, que é a nossa arquivista que está cuidando desse processo, e eles conseguiram validar isso juntamente com o pessoal do Arquivo Nacional, que é quem está financiando a pesquisa e quem está atuando conosco nesse projeto. Respondi, Fabrício? Oi, você pode me ouvir? Sim. Pode me ouvir? Então, é só para saber mesmo se está levando em consideração os metadados do sistema, por exemplo, andamento, os demais descritores relacionados também à base de dados do próprio sistema. Então, a parte de infraestrutura que não é visível também, porque as pessoas às vezes pensam que você gera um PDF daquele processo, você está preservando, né? Mas tem todo o contexto e a parte de metadados também, né, do sistema. Não, a gente nem trabalha, a gente, de fato, usa todos os metadados do sistema, a gente está com acesso ao banco completo do SEI, e, com isso, a gente consegue extrair tudo que o sistema tem de informação. Certo. E aproveitando, é sobre uma perspectiva individual de processo ou do sistema como um todo? Porque, se a gente parar para pensar, seria até mais produtivo você fazer uma preservação de toda a base do que documento individualmente, dado o tamanho dos documentos, dos objetos envolvidos. O que você pensa disso? Posso continuar aqui, João? Por favor, Thiago. Tá bom. Foi para mim mesmo, né, Fabrício? Bom, eu discordo, Fabrício, porque a preservação, nesse caso arquivística, ela tem que ser personalizada, ou seja, não é qualquer processo que eu vou preservar a qualquer tempo, né? O processo ele tem que ser preservado depois que ele cumpriu no caso do SEI, né? Depois que ele cumpriu algumas etapas e executou o objetivo dele ser executado. Então, por exemplo, se eu tenho um processo de solicitação de férias, eu fiz a solicitação de férias, eu desfrutei das minhas férias, eu recebi o pagamento sobre as férias, acabaram as férias. Esse processo já pode ser preservado. Mas se eu tiver, por exemplo, desfrutando das minhas férias ainda, e o processo for preservado, e aí a minha chefia ela decide cancelar minhas férias, eu vou ter que preservar esse processo de novo, né? Então, o processo não cumpriu. No caso do DJE, que é o Diário de Justiça Eletrônica, é a mesma coisa. Eu preciso preservar todos os dias e processo por processo, porque cada dia sai um diário diferente. Então, embora essa abordagem sua proposta ela pareça ser mais lógica, e de fato ela parece, no processo de preservação em si, eu entendo que ela tem alguns problemas e que não garantiriam o acesso ao conteúdo completo. Ok. Bom, obrigado, Thiago. Bom, então, na verdade, eu vou me dar esse direito aqui de fazer uma perguntinha aqui, tanto para o Dave quanto para o Thiago.
tá? Eu vou passar uma primeira pergunta aqui para o Dave. Dave, o que você acha da importância da participação da comunidade arquivística na padronização de formatos de arquivo de boa qualidade para preservar o conteúdo dos dados em longo prazo? Eu diria que o envolvimento da comunidade arquivista na padronização, claro, é muito importante. Geralmente, as ferramentas e o formato de arquivo que usamos são feitos para comunidades que criam e compartilham dados, como escritores, artistas, editores. A voz do criador é muito mais alta, né, dos que os arquivistas, porque eles têm prioridade diferente. O formato pode ser feito por facilidade de uso, cheio de características técnicas, mas para os arquivistas, para quem trabalha com preservação, tem outras prioridades. Você quer formatos que sejam autodescritivos, transparentes e sustentáveis, mesmo quando a comunidade que está usando esse formato passou e não usa mais, abandonou esse formato. Então, eu consideraria que na padronização de um formato, são 3 vozes essenciais que têm que ser ouvidas. A pessoa que criou, o criador, e que está usando, a pessoa que compartilha e aquele que vai preservar. Então, como tudo mais, os arquivistas precisam defender a sua voz e no formato, na padronização, é um outro lugar onde a gente tem que defender para garantir que a nossa prioridade sejam parte do processo também. Obrigado, Dave. Agora para o Tiago. Tiago, então, a respeito do IPAT, eu queria saber quais padrões de metadados foram elencados, né, para a extração desses metadados via o barramento, né? Quais seriam esses padrões de conteúdo, padrão de codificação e o padrão de transmissão, né, desses metadados? Isso é uma abordagem até conceitual, meio aplicada pelo projeto Interpares. Queria saber se você podia falar um pouquinho sobre isso. Não, João, perfeitamente. Quando a gente trata do arquivemática, a gente usa o padrão, quando a gente usa no IPAT, né, a gente usa o padrão do arquivemática, que me fugiu o nome agora, é o Mark, não, é o... Dublin Core? Não, o Dublin Core não. Mods. Oi? Mods. Não. MODS. Não, não é não. Premis. Eu vou lembrar o nome aqui, um minutinho eu lembro. E usa também o Dublin Core. O Dublin Core ele não funciona no Arquivemática, né? Então a gente usa só esses 2 padrões. Mas o IPAT ele foi desenvolvido de uma forma... e o Dublin Core a gente mantém para a utilização futura. Mas o IPAT ele foi desenvolvido de uma forma modular. Então, qualquer padrão de metadado que seja necessário preservar, a gente consegue incorporar. Eu consigo incorporar qualquer padrão nesse processo todo. Mas a gente, por padrão, a gente tem feito só esses 2 padrões. Eu vou relembrar o nome e mando aqui no chat daqui a pouquinho. Tá bom. Tem mais uma pergunta aqui para o Dave também, né? O que ele acha da relevância da abordagem de fonte aberta para as tecnologias de preservação e quais impactos práticos dessa abordagem podem ser destacadas em ações de preservação digital? Eu acho que tem 2 respostas para usar uma abordagem open source no ambiente de preservação. A primeira é que open source nos dá uma habilidade para compreender como é que funcionam as ferramentas. A mesma coisa, como num arquivo de filme, eu consigo desmontar para entender como é que funciona aquela máquina. Com open source, as ferramentas, com FFmpeg, eu consigo ler o código e compreender como é que ele funciona. E se é uma ferramenta proprietária, eu não tenho direito, então, para entender como ela funciona, mesmo se a empresa que a fez abandonou a ferramenta. O open source nos dá a oportunidade, então, para compreender de maneira transparente, mesmo se a gente não está usando isso ativamente. A segunda parte da minha resposta, para nós, como comunidade, eu acho que
Uma abordagem open source me deixa esperançoso que a gente pode satisfazer esse desafio da preservação juntos, compartilhando o nosso trabalho, construindo um com o trabalho do outro. Geralmente, quando eu tento satisfazer um desafio, eu vejo que alguém que eu conheço fez algo parecido e eu muda a minha abordagem, né? E essa oportunidade, então, exige investimento sério em compartilhar competências, promovendo capacitação um no outro. Porque o open source, essa ferramenta, geralmente tem barreiras difíceis para a gente entrar. Precisamos compartilhar conhecimento e recursos para apoiar um ou outro em como usá-las. Eu acho que o investimento em ganhar conhecimento no mundo inteiro, a gente consegue trabalhar de maneira eficiente e controlada. Mas sim, eu acho que a abordagem open source tem que vir da comunidade e compartilhar competências. Obrigado, Dave. Vamos fazer mais uma pergunta aqui para o Tiago. Bom, Tiago, é uma pergunta do Cássio Pires, tá? Ele está perguntando onde está disponível o código do Hipatia. Há alguma documentação disponível? E aqui ele está parabenizando tanto você quanto o Dave pelas apresentações. Bom, João, o outro padrão é o MEX mesmo, tá? Que é o que a gente usa para preservar. O Hipatia, ele está... Bom, a gente tem muita documentação pronta para ele, mas documentação cinzenta, ou seja, são relatórios de pesquisa. A gente está iniciando um processo de publicação agora, de construção de artigos, de construção de livros sobre ele. E o código dele, embora ele esteja aberto, ele não está publicizado ainda, ou seja, a gente não tem disponibilizado na internet, mas a gente pode disponibilizar sob demanda. Por que a gente não disponibilizou ainda? Nós não conseguimos deixar esse código totalmente independente para que a pessoa consiga baixar e usar sem que leve dados de conexão dos parceiros que estão usando. Então, por medida de segurança, a gente optou por amadurecer esse processo um pouco mais antes de abrir. Mas a gente já consegue fazer isso por demanda. Então, qualquer pessoa que tenha interesse, queira conhecer mais o projeto, pode entrar em contato com o IBICT, a gente marca uma reunião, faz uma apresentação do projeto e, se a instituição quiser utilizar os códigos, a gente disponibiliza os códigos da forma como eles estão, né, atualmente. E estamos lançando, nas próximas semanas, um portal sobre o Hipatia, que vai explicar tudo o padrão e vai agregar todo esse conhecimento que já foi produzido e disponibilizado em formato de relatório, e a gente vai colocar ele em formato de site também. Maravilha, Tiago. Bom, temos aqui mais uma perguntinha aqui para o Dave, né? Dave, para os profissionais que lidam diretamente com o planejamento de ações de preservação digital, o quão importante se faz compreender minimamente as tecnologias envolvidas em ferramentas que automatizam muitas das ações básicas de preservação digital? So I think this is a Eu challenging... acho que é um desafio essa pergunta, por quê? O conhecimento de como essas ferramentas funcionam, claro, são importantes, mas esse conhecimento é muito vasto e infinito. Eu diria que a gente tem que ter informação das ferramentas suficiente para usá-las bem. Mas quando a gente vai além disso, geralmente é quando você tenta fazer um debug, entender o que deu errado, na verdade, você coloca um fluxo de arquivo em andamento, você vê objetos que não vão como planejado, tem algumas exceções naquele fluxo. Nesses casos, você tem que fazer um debug, você tem que correr atrás do que está errado para entender como é que as ferramentas funcionam, para fazer um diagnóstico. Então, você tem que conhecer bem as ferramentas como usuário. Quando algo dá errado, você tem que entender o problema. Aí você tem que ir o mais profundamente possível para entender o que deu errado, como consertar, como ter confiança e controle naquela ferramenta que você está usando. Então, dá para fazer isso de maneira colaborativa, que os mantenedores da ferramenta
para ver o que aconteceu, você pode fazer isso na comunidade de usuários, mas não sozinho como usuário, né? E quando essas exceções acontecem no nosso arquivo, no nosso fluxo, é uma oportunidade boa para aprender mais sobre como as ferramentas funcionam. Além disso, eu vou dizer o quê? Como um ponto de atenção, integrar uma preservação nova, um planejamento novo, é importante ter esse planejamento revisado por um par, testado, verificado de várias maneiras possíveis. Pode ser frustrante quando você tem um erro recorrente acontecendo num planejamento de preservação digital. E quando a gente tenta buscar conhecimento das ferramentas, você busca de planejamentos e fluxos mais confiantes. Obrigado, Dave. Bom, tem mais uma pergunta aqui também para o Tiago. Tiago, qual foi a documentação de referência que foi utilizada na construção da ferramenta do Hipatia, né? Quais foram as normas, a literatura, modelos, etc.? Tem como você dar uma breve explanada? Claro, tem sim. Bom, a gente partiu do modelo do RDC-ARC, né? da normativa, e a partir dessa normativa nós começamos a identificar sistemas e documentações que poderiam nos auxiliar a implementar e construir esse modelo. A gente teve uma discussão muito pela experiência a arquivista que iniciou esse processo foi a Tatiana. Ela está sob a coordenação do Alexandre Oliveira, né, que é o coordenador técnico responsável pelo projeto, e a partir dessa discussão a gente definiu pelo modelo OAIS, né, de preservação, então a gente também se aprofundou bastante, e essas questões de modelo, de conceito, elas são até questões que são mais fáceis de serem resolvidas, porque há uma farta documentação científica, né? Artigos e tudo, então a gente conseguiu fazer essa discussão de uma forma muito fluida. Quando chegou na parte técnica, ou seja, de implementação desse modelo, porque era um desafio, até onde a gente sabe, ninguém tinha implementado ou implementou no Brasil o RDC-ARC da maneira como nós implementamos no Hipatia. Então, a gente fez muita consulta técnica com especialistas, tanto no Arquivemática, quanto no Python, quanto no Atom. A gente desenvolveu modelos que, inclusive, partilhamos com a equipe do Arquivemática, né, nos fóruns internacionais, e a gente construiu muita coisa por tentativa e erro também. Então, a gente passou desse processo. Mas, basicamente, assim, a gente partiu da legislação, estudou bastante o modelo OAIS, e a partir daí a gente foi construindo toda a nossa estrutura do modelo. Entendi, Tiago. Bacana. Bom, temos mais uma pergunta aqui para o Dave. Deixa eu pegar aqui. Bom, na verdade, eu já tinha lido sobre ela. Bom, peraí. Peraí que eu estou tentando achar aqui a pergunta que se perdeu. Espera aí que eu estou tentando identificar que eu fiz um documento aqui. Ah, está aqui. Para o Dave, né? Dave, o que você pensaria a respeito dos desafios específicos da preservação digital para um contexto como o brasileiro, onde a escassez de recursos, falta de formação especializada, condições climáticas de temperatura e umidade elevadas têm um impacto direto, né, desde o planejamento até propriamente nas práticas de preservação? O que você pensaria a respeito disso? Olha, eu queria achar mais coisa. Claro, esse é um assunto onde eu tenho muito que aprender e mais experiência a ganhar. Com certeza, eu tenho arquivos que eu visitei no mundo inteiro, mas ainda não visitei arquivos no Brasil.
Mas sim, claro que eu compreendo, para alguns arquivos, simplesmente a habilidade de sobreviver é uma luta diária e pode ser tão difícil trabalhar com desenvolvimento profissional, avançando o trabalho existente, porque você quer assegurar que aquele acervo esteja seguro. Eu queria ter mais conselho para vocês, mas essa é uma área que realmente eu preciso aprender, eu tenho que aprender e participar muito mais em como fazer esses recursos mais disponíveis, defender de maneira mais firme. Eu acho que não é uma boa resposta, não é útil essa resposta, né? Mas com certeza eu queria muito fazer parte dessa comunidade e ouvir mais. Bom, desde já fica aqui o convite, Dave, para que você possa, em algum momento, vir visitar o Brasil para conhecer algumas das nossas instituições aqui, especialmente a instituição onde eu trabalho diretamente com audiovisual e tenho você como uma referência, né, nesse campo da preservação digital do audiovisual. Então, seria um prazer, uma honra, né, e uma satisfação ter a colaboração do seu trabalho frente aos desafios que a gente tem aqui no nosso cenário, né? Yeah, it is not easy to tempt me to travel. Não é fácil me tentar para viajar, né? Mas com certeza. Ótimo. Tá feito o convite. Bom, e aí, mais uma questão só para o Dave, para a gente depois poder ir para as considerações finais de cada um, a respeito dessa questão, principalmente ligada ao audiovisual, que a gente sabe que é um gênero que tem uma complexidade maior nas ações de preservação digital, né? Então, eu queria que você desse uma rápida explanação sobre essa própria questão da adoção de microserviços versus o sistema monolítico em fluxos de preservação específicos para audiovisual. Yes, Sim. Então, agora, eu acho que o grande desafio para a preservação audiovisual é a obsolescência tecnológica, claro. Isso é mais crítico para quase formato videotape, quase todos. Então, o Medic Tape, MDV, só vai ficar cada vez mais difícil para fazer a manutenção dos players, da tecnologia, da expertise, para obter um conteúdo dos videotapes. Então, precisamos fazer o trabalho, né, afinar para garantir que as ferramentas de digitalização sobrevivam. O videotape, quando ele estiver digitalizado, eu acho que a maior parte da minha expertise vai trabalhar com microserviços processando isso, resultando, então, arquivo audiovisual. Eu trabalhei no projeto chamado QC Tools, para fazer análise e controle de qualidade para o resultado da digitação seja aceito para a preservação. FFmpeg, com certeza, é a prioridade, é o recurso prioritário open source para dados audiovisuais. Por quê? Faz muita análise, faz conversões, tem recursos muito bons para aprender o FFmpeg, escrito por arquivistas especificamente, que ajudam a entrar num ambiente de microserviços. São scripts menores para fazer conversões de preversão para arquivos de acesso. No meu slide, no finalzinho, eu fiz uma referência de workflows de trabalho, que aqui nos scripts visuais tem vários arquivos sendo usados, são similares em objetivo, porque tem muita análise, arquivos de acesso, fluxos de trabalho são bem comuns, escritos de maneiras diferentes. But yeah, certainly this is my expertise more in audiovisual files, though I know when I was presenting, you asked me to be a bit more general. But yeah, I'm happy to talk about audiovisual data. Thanks. Ok. Okay. So, as we have run out of time, then again, I'd like to thank you so much. The presence, Thiago, and their presentation. Conteúdo realmente incrível e que com certeza vai ter muito proveito para todos aqueles que estiveram participando e assistindo à mesa. E aí eu daria, assim, rapidamente, em uns 2 minutinhos, um espaço para as considerações finais, tanto do Dave quanto do Thiago. Ok?
I'm unprepared, but I think... Olha, eu nem estava preparado, mas os comentários finais, eu gostaria de passar um pouco da experiência que eu tive na Escola de Preservação de Filme, depois a transição para trabalhar em acervos digitais. É que eu percebi que trabalhar com filmes são maneiras diferentes de interagir com filmes. Uma é a gente vê projetado na tela, né? A gente vê as imagens, a audiência nem vê o filme, você vê a imagem que o filme criou no projetor. Mas aí um segundo tipo de interação seria na mesa de inspeção, você desenrola o filme, você vê os splices, vê os edges, mede a decadência. Para interagir com um filme, você vê ele projetado e interagir isso numa mesa, são maneiras diferentes que um arquivista consegue aprender aquele objeto que ele está tentando cuidar. Fiz a transição para trabalhar com acervo digital e eu senti que eu só via a projeção de um vídeo digital. Olhando isso em QuickTime, aquele VideoTime no projetor, na tela, mas eu não conseguia ter a mesma experiência colocando isso numa mesa para sentir. Então, essa percepção fez parte do que me levou a buscar uma compreensão de mídia info, FFmpeg e outras ferramentas que me ajudam muito a desmontar e entender a estrutura, o conteúdo de um arquivo de audiovisual, em vez de só sons e imagens que ele cria. E eu acho que, geralmente, para quem trabalha com acervos análogos, a transição para o digital é diferente, é difícil conceber, mas é realmente... São ferramentas análogas e trabalhos e funções do análogo e do digital. E a gente precisa analisar para compreender como fazer essa transição, mas eu não sei, para mim, eu acho que é um alívio achar familiaridade em objetos digitais com o que eu senti em objetos analógicos no começo. Obrigado, Dave. Obrigado pela palavra. Tiago? João, primeiro eu queria agradecer a condução que você nos proporcionou aqui. Acho que foi muito rica e poucas vezes eu vi uma mesa com uma dinamicidade tão grande quanto essa. Eu acho que isso se deve muito à forma como você conduziu o processo. Bom, como consideração final, eu queria dizer que, de fato, é um desafio muito grande pensar em preservação e cuidar de todos os processos que precisam ser cuidados durante a preservação. E que a gente tem feito possível para lidar com isso, né? Teve um comentário que eu vi no chat que falava um pouco sobre o arquivista, né? Quais que eram as características do arquivista. E eu queria terminar essa consideração com isso, falando um pouco que o arquivista, para lidar com a preservação, ele tem que conhecer toda a teoria de arquivo, né? Que é muita coisa, e ele tem que conhecer muito de tecnologia, e ele tem que conhecer muito de lidar com as pessoas, e ele tem que conhecer muito de lidar com os negócios, né, das instituições, para fazer essa preservação arquivística. Porque, e é um perfil muito difícil de se achar, um perfil muito difícil de ser construído, e depende dos arquivistas dedicarem muito esforço e muita dedicação. Então, assim, eu acho que esse projeto que a gente está fazendo é um projeto que deu a sorte também de encontrar esse tipo de perfil, né? A gente tem o Miguel com uma bagagem teórica enorme, que dá todo o suporte para o projeto. A gente tem como arquivistas a Tati, que é a nossa arquivista principal, mas também tem a Lara e a Marília, e tem na coordenação do projeto o Alexandre, que é uma pessoa que entende muito de TI e que entende muito de preservação também. E aí, para finalizar, eu finalizo fazendo um convite. Se você é arquivista, se você quer pesquisar na área e quer colaborar com esse projeto junto conosco, pode entrar em contato com o IBICT, a gente está de portas abertas e a gente tem construído um processo colaborativo para a criação do IPATIA. Ele já tem uma forma muito avançada, mas ele ainda está em construção e ficaremos muito felizes de contar com a colaboração de vocês para
finalizar esse processo, tá bom? Muito obrigado novamente pelo evento, à Unicamp e ao Miguel. E eu vou deixar o meu contato depois no chat. Obrigado, Tiago. Então, antes de passar a palavra para o professor Judeni, aqui encerrando a mesa, queria dizer para as pessoas que não tiveram as perguntas feitas aqui, que as perguntas poderão ser respondidas, né, e depois postadas no portal do evento. Tá ok? Então, as pessoas não precisam se preocupar das respostas, que os nossos palestrantes vão colaborar e vão disponibilizar essas respostas aí para a gente colocar no portal. Então, está encerrada a mesa. Professor Judeni, com a palavra.